Olá, boa noite, queridas irmãs, queridos irmãos que nos acompanham. Vamos iniciar hoje mais um Evangelho no Lar. Mas, como sempre fazemos antes de iniciar a nossa tarefa, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, a esses benfeitores amigos que sempre nos assistem. Porque quando nós designamos um dia e um horário para fazermos o Evangelho, o plano espiritual também se organiza para nos dar a proteção, para derramar as bênçãos das quais necessitamos. E é por isso que é importante que coloquemos a nossa água a fim de receber esses fluidos benéficos e salutares, esse medicamento espiritual nessa água. E logo após podemos até tomar com o medicamento que utilizamos normalmente, aquela pessoa que usa medicamento pode tomar com essa água. Se colocar numa garrafa, numa jarra, vai tomando aos poucos. Não tem que beber de uma vez só, tá bom? Vamos elevar então o nosso pensamento nesse momento ao nosso Mestre Jesus, a esses benfeitores amigos que nos acompanham no Evangelho no Lar. Ó Mestre Jesus, queremos te agradecer por mais uma semana que passou, pelos obstáculos vencidos, pelas bênçãos que recebemos. Nós te agradecemos. Por todos aqueles irmãos que se encontram aflitos, se encontram em desespero, seja e ao final do Evangelho, ao beber essa água com fé, esse irmão, essa irmã receba a bênção que está necessitando. Abençoa, Mestre Jesus. Nós te pedimos e te convidamos, uma vez mais, fica conosco. Que assim seja. Hoje nós vamos conversar um pouquinho nesse Evangelho no Lar, lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala sobre o poder da fé. Muito importante esse capítulo. E nos diz assim: quando ele chegou junto ao povo, um homem aproximou-se, atirou-se de joelhos a seus pés e lhe disse: Senhor, tende piedade do meu filho, porque ele é lunático e sofre muito com isso. Muitas vezes ele cai no fogo e muitas vezes cai na água. Eu o apresentei aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Traze-o até aqui. E tendo Jesus ameaçado o demônio, ele saiu do menino, que ficou curado no mesmo instante.
Então os discípulos, procurando Jesus a sós, lhe disseram: Por que não podemos expulsar esse demônio? Jesus lhe respondeu: Por causa de vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela se transportará, e nada vos será impossível. Isso está em Mateus capítulo 17, versículos de 14 a 19. E nos diz assim o nosso roteiro sistematizado, que a fé se traduz pela confiança que temos em Deus e em si próprio, com vistas à realização de alguma coisa. Confiança essa que dá a certeza de atingir o fim ao qual nos propomos. A fé, para ser poderosa, tem que ser sincera, verdadeira e humilde. Virtudes que são conquistadas através do estudo e vivência do Evangelho. Com relação à passagem lida, o que impediu os discípulos de curarem um menino como fez Jesus? Foi a falta de fé. Embora todo o empenho e boa vontade dos discípulos, faltava-lhes ainda a confiança, conforme demonstrou Jesus. Muitos percalços e dificuldades que enfrentamos em nossa vida se devem também à nossa falta de fé e à nossa incredulidade. Jesus, ao usar o termo montanhas, referiu-se àquelas que conhecemos com esse nome materialmente falando? Não. Assim como em todo o ensinamento de Jesus, devemos aqui também entender suas palavras no sentido moral. Jesus quis falar montanhas, aqueles problemas que nós consideramos difíceis, que se tivermos fé, nós vamos conseguir solucioná-los. Ele não quis dizer que era a montanha que nós conhecemos. Como sempre, ele usava essa forma de falar para que os homens da época o entendessem. Era mais fácil deles entenderem a Jesus. E no item 2 diz assim o Evangelho: É certo que, tomada num sentido literal, a confiança em suas próprias forças torna a pessoa capaz de executar coisas materiais que não poderiam ser feitas quando se duvida de si. Mas aqui é preciso entender essas palavras unicamente no sentido moral. As montanhas que a fé levanta são as dificuldades, as resistências, numa palavra, a má vontade que se encontra entre os homens. Mesmo frente às melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são montanhas que barram o caminho daquele que trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta, a fé verdadeira traz a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer-se os obstáculos, tanto nas pequenas como nas grandes coisas. Mas a fé que é vacilante traz a incerteza, a hesitação, das quais se nutrem os obstáculos que se quer vencer. Porque essa fé vacilante, ela não procura os meios de vencer, porque ela não crê que pode vencer.
Interessante, não é? Muito interessante, muito esclarecedor esse capítulo do Evangelho. E nos diz assim o roteiro sistematizado. No sentido moral, como devemos então entender as montanhas referidas por Jesus? As montanhas às quais Jesus se refere são as dificuldades, as resistências, a má vontade, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, o orgulho e as ideias preconcebidas, etc. No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer aquele que duvida de si. E como então devemos proceder para conquistar a fé? Abrindo a nossa mente e o nosso coração ao estudo do Evangelho com o firme propósito de nos reformar intimamente mediante a vivência dos seus ensinamentos. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim seja nas pequenas ou nas grandes coisas. Aquele que tem fé, ele vence, ele consegue vencer. E por isso que Jesus nos esclarece, que ele diz para os discípulos que se tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, que é bem pequenininho, eles removeriam, eles mudariam a montanha. Numa outra acepção, disse fé a confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, a certeza de se atingir um objetivo. Ela dá uma espécie de lucidez que faz com que se vislumbre pelo pensamento o objetivo que se procura e os meios de se chegar até ele, de modo que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com passo seguro. Tanto num quanto no outro caso, ela pode fazer com que se cumpram grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Ela dá a paciência que sabe esperar, pois tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, está certa de chegar onde quer. Já a fé insegura sente a sua própria fraqueza, mas quando ela é estimulada pelo interesse, torna-se furiosa e crê suprir a força com a violência. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. Já a violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e de dúvida de si mesmo. Então, aquele que tem fé é calmo porque ele vai conseguir, ele sabe. E o outro já vai com violência, né? Porque está inseguro. E nos diz assim: no Evangelho, de que modo certas pessoas conseguem realizar o que querem, confiando em suas forças, com a certeza de atingir o fim almejado e agindo sempre no sentido de vencer os obstáculos. Porque a fé verdadeira dá a lucidez que permite que se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar até lá. Isso é a fé verdadeira. É preciso que se evite confundir fé com presunção. A verdadeira fé alia-se à humildade. Aquele que a possui deposita sua confiança em Deus mais do que em si mesmo, porque sabe que é simples instrumento da vontade de Deus e ele nada pode sem o Pai maior.
É por isso que os bons espíritos vêm em sua ajuda. Já a presunção é menos fé que o orgulho. E o orgulho sempre é castigado cedo ou tarde pela decepção e os fracassos que lhes são infligidos. Por que a fé legítima está associada à humildade? Porque só é possuidor da fé verdadeira aquele que confia em Deus mais do que em si próprio, e isto vem a ser uma demonstração de humildade. Aquele que possui a fé verdadeira é sempre auxiliado pelos bons espíritos na consecução, na execução dos seus objetivos. O poder da fé tem uma aplicação direta e específica na ação magnética. Através dela, o homem age sobre o fluido, agente universal, modifica suas qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Por isso, aquele que acrescenta uma fé ardente a um grande poder fluídico normal, pode, através apenas da vontade dirigida ao bem, operar esses estranhos fenômenos, tanto de cura como outros, que no passado eram tidos como prodígios, e todavia são apenas as consequências de uma lei natural. Esse é o motivo pelo qual Jesus diz a seus discípulos: se não curastes, é porque não tinhas fé. Como se explica a ação magnética na fé? Pela ação do pensamento, o homem pode atuar sobre o fluido universal. Se essa atuação for voltada para o bem e secundada por fé ardente, grandes fenômenos pode o homem operar. Tal motivo porque Jesus disse aos seus apóstolos que se não curaram o menino é porque faltou a fé. Então nós temos esse poder porque o mestre nos deixou esse poder, nos delegou esse poder. Então precisamos ter mais fé. E ainda temos a fé religiosa, que é uma condição da fé inabalável. Do ponto de vista religioso, a fé é a crença em dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. Todas as religiões têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, a fé pode ser ou raciocinada ou cega. A fé cega, não examinando nada, aceita descontroladamente o falso como verdadeiro e se choca a cada passo contra a evidência e a razão. Levada ao extremo, produz o fanatismo. Quando a fé está assentada sobre o erro, cedo ou tarde ela se destrói. A fé que tem por base a verdade é a única que tem garantia de futuro, porque nada tem a temer com o progresso das luzes, segura de que o que é verdadeiro na sombra, igualmente é verdadeiro à luz do dia. Toda religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Preconizar a fé cega em relação a uma questão de crença é confessar sua impotência em demonstrar que se tem razão. Disse vulgarmente que a fé não se prescreve. Daí muitas pessoas dizerem que não têm culpa de não terem fé. Não, ela não é passível de ser prescrita, mas é possível de ser adquirida. E não há ninguém
a quem seja recusado possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais fundamentais e não desta ou daquela crença em particular. Não cabe à fé ir buscar as pessoas, mas cabe às pessoas irem atrás da fé. E se a procurarem com sinceridade, irão encontrá-la. Tende como certo que aqueles que dizem não pediríamos nada mais do que acreditar, mas não o podemos. Dizem-nos dos lábios, mas não do coração, pois dizendo isso, fecham seus ouvidos. As provas, no entanto, avolumam-se em torno deles. Por que então recusam-se a vê-las? Em alguns é devido à desatenção, em outros, ao medo de ter de mudar seus hábitos. Na maioria, é devido ao orgulho, que se recusa a reconhecer um poder superior, porque seria preciso que se inclinasse diante dele. Em algumas pessoas, a fé parece de certa forma inata. Uma faísca é suficiente para desenvolvê-la. Essa facilidade em assimilar as verdades espirituais é um sinal evidente do progresso anterior. Noutras pessoas, ao contrário, essas verdades só penetram com dificuldade, sinal não menos evidente de sua natureza atrasada. Os primeiros já acreditaram e compreenderam, trazem, renascendo, a intuição do que sabiam. Sua educação está feita. Os segundos têm que aprender tudo. Sua educação está por fazer e se fará. E se não terminar nesta existência, terminará numa outra. E é verdade, tem pessoas que têm uma fé inabalável. A impressão que já nasceram, na verdade nasceram. E algumas não, ainda precisam passar por alguns percalços para aprenderem. E aí nos diz o orientador: por que a esperança e a caridade estão associadas à fé? Porque a esperança só reside num coração que crê e confia nas promessas do Cristo. E a caridade só é praticada por aquele dotado do verdadeiro sentimento de amor ao próximo, cujo labor obrigatoriamente se sustenta na fé. A esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Por que a fé necessita de obras? Porque não basta a fé simplesmente estar em nossa consciência. É necessário que a tornemos verdadeira, dando-lhe eficácia. Isso é, ela deve nos impulsionar para Deus através do serviço em favor do próximo. Para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa, não deve entorpecer-se. A fé que não produz é semelhante à lâmpada aparatosa que não se esparze claridade. É uma lâmpada inútil. Nos disse isso Joana de Ângeles, nos estudos espíritas. E vamos encerrando por aqui. Não encerramos o capítulo. É um capítulo muito... Quem gosta de ler o Evangelho, que deve ser lido, tentar, como diz aqui, precisamos vivenciar o Evangelho, não só ler, vivenciar o Evangelho. Quando fazemos o Evangelho no lar, iluminamos o nosso lar. Isso nos dizem os irmãozinhos, que o nosso lar é iluminado. Então é muito importante que façamos o Evangelho no lar. Lembrando que após o Evangelho temos o atendimento fraterno no Messenger. Tudo que conversarmos ficará entre nós e o plano espiritual.
Agradecemos a companhia de todos e vamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento ao nosso Criador, ao nosso Mestre Jesus, à nossa Mãe Santíssima e rogar. Nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento e fazer uma irradiação para aqueles parentes, amigos que estão passando por necessidade, seja das dores do corpo, da alma, aquele que está precisando de um emprego, está passando por dificuldade financeira, vamos rogar, não importa qual seja o motivo, vamos rogar por nossos irmãos, por nossos amores, aqueles que partiram para o plano espiritual e aqueles que continuam na caminhada conosco, por aquele nosso parente difícil que veio para nos auxiliar na evolução espiritual, aqueles que se consideram nossos inimigos, que nos ferem, nos magoam. Não vamos deixar esses sentimentos se apossarem do nosso coração, mas vamos tentar sempre colocar em prática o amor, a lei de amor que o Mestre Jesus nos ensinou. E é por isso, Mestre, que te rogamos nesse momento. Acalma o nosso coração, dá-nos a força e a coragem de prosseguir sempre, de cabeça erguida, com a certeza de que contigo, ao nosso lado, tudo podemos, tudo é possível, desde que seja para o bem. Muito obrigada, Mestre Jesus, por estar conosco em mais este Evangelho no Lar. Que assim seja. Que possamos todos ter uma semana de paz, de harmonia e de progresso. Um grande beijo.